Tiago, e você entende que é possível liberdade no comunismo? Totalmente. Aliás, acho que essa liberdade, né, que aparece como um ideal filosófico na própria Revolução Burguesa. Tiago, desculpa te interromper, tá vazando um som aí, é onde você está? Tá É um sim, acho barulhinho. que é o caminhão da reciclagem que está Tudo passando. bem, não tem problema. Eu acho que a liberdade, essa liberdade com um grande valor da Revolução Burguesa, só pode ser plenamente realizado numa outra sociedade. A liberdade que a gente tem hoje, né, é uma liberdade muito restrita aos direitos de propriedade. E essa liberdade humana, que é uma meta da humanidade, só pode ser realizada plenamente num outro tipo de sociedade, uma sociedade do interesse comum, em que o desenvolvimento e a liberdade individual de cada pessoa agrega a riqueza coletiva. Todos nós somos indivíduos, temos as nossas especificidades, mas também estamos inseridos dentro de uma coletividade. Por isso eu acho que a liberdade que a gente tem que construir, que a gente vai conquistar, é nessa nova ordem social, que está no processo de construção já há muitos séculos. É um processo contínuo de construção e que tem a ver com a realização dessa liberdade que ainda não existe hoje na minha visão. Legal. Ô, Tiago, eu não estiquei na prosa prévia a questão, eu fiz um comentário rápido e acabei mudando de assunto, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência da China. Eu comentei com você que o pouco conhecimento que eu tenho são das ilhas que a China acabou criando em seu território, né, distribuídas geograficamente, ilhas para atrair as indústrias e de forma a dar condições econômicas para o socialismo. Qual é a tua perspectiva da China? Olha, eu não sou especialista em China, mas eu estou sim muito impressionado, na verdade fascinado, com a situação presente que a China apresenta ao mundo, porque eu entendo que ali, nesse momento, está acontecendo a novidade em termos da história mundial. E como eu falei, a gente tem que entender a construção de uma ordem econômica, social, política, cultural pós-capitalista como um processo de longo prazo. E aí, como eu falei, eu não sou especialista em China, mas do que eu já consegui estudar, não dá para falar de China tendo uma escala de tempo de alguns anos ou algumas décadas. São centenas de anos, são milhares de anos que tem que entrar na conta aí para avaliar o processo histórico de construção de uma civilização que promove aqueles valores que eu estava falando, né, do humanismo. E a gente costuma pensar o humanismo, né, só como uma questão assim ocidental, mas eu acho que aí o que a China está trazendo é vamos dizer, um acerto de contas, né, da humanidade consigo mesma. A gente tem que conceber e realizar, de fato, esse conceito de que nós, seres humanos, estamos nessa mesma turma, estamos no mesmo barco, nesse planeta. E acho que a China tem apresentado assim, um contraste com a decadência, a crise ocidental, é muito gritante, é muito grande. Eu não consigo ver de outro modo. Então eu fico, sim, estou muito entusiasmado com esse processo que ocorre na China, lembrando que é um processo cheio de contradições, inclusive com episódios que a gente pode achar que são feios, né? Mas o processo transformativo, social, é um processo real e a gente tem que, assim, não pode também achar que é um paraíso do dia para a noite. Por isso que eu estou enfatizando essa parte do processo, né? Mas eu não sou especialista nos detalhes, né, da China, mas eu acho sim que a China tem colocado em prática o esforço de reorganizar a economia para
fazer a transição de um sistema econômico baseado na lei do valor, que é uma lei cega, irracional, vamos dizer, uma lei quase que natural, como se a gente vivesse submisso às ordens da natureza, e ali ao projeto de construção da economia planejada, e planejada com um propósito muito que eu defendo, né? Tá. Tiago, estamos falando em quase 25% da população mundial. A China tem 1 bilhão 600, 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. É um quarto do mundo, rapaz, né? Não dá para assim, descartar qual que é a relevância da China hoje e o que vai ser a relevância dela daqui para frente. Você já esteve lá, Tiago? Não, nunca fui à China. Dá vontade, não dá? De conhecer, ver, assim, caminhar por lá, né? Legal, Tiago. Tiago, a gente está, na verdade, batendo esse papo mais descontraído aqui sobre a tua perspectiva de mundo, perspectiva política. É quase mais uma introdução para o bate-papo sobre a tua pesquisa no doutorado. Qual foi? Eu vou colocar correndo aqui embaixo o nome da sua tese. Fala um pouquinho o que te levou a essa pesquisa e o que é essa pesquisa. Depois a gente vai fragmentar um pouco mais. Olha, a minha pesquisa ela gira em torno de dois conceitos. Um é o conceito da lei do valor e o outro conceito é o do planejamento econômico. Eu cheguei nesses temas porque eu senti, né, a incapacidade dos economistas de fazerem propostas ou de perceberem que era necessário mudar definitivamente o paradigma da ciência econômica. Desde o século XVIII e XIX, que a ciência econômica é muito dominada pela ideia de que há uma ordem natural e espontânea de regulação do sistema econômico e que qualquer interferência deliberada sobre esse sistema geraria distorção, geraria um colapso, geraria negatividades. E dentro da tradição, né, da ciência econômica ao longo do século XX, eu percebi que os economistas já tinham abandonado essa ideia, já tinham abandonado a ideia da mão invisível, né, do Adam Smith, a ideia de que o sistema se autorregula, e tinham incorporado nos seus pensamentos a ideia do planejamento econômico, a ideia de que a economia precisa ser organizada dentro de um planejamento para se atingir metas específicas, como, por exemplo, erradicação da fome, fim da miséria, fim das guerras, metas que são compartilhadas, como eu falei, por toda a humanidade. E para conseguir fazer isso é necessário adotar o planejamento econômico. E foi um pouco assim a inspiração, né, o meu anseio de trazer e de fortalecer o conceito do planejamento econômico dentro da ciência econômica. Legal. Tiago, a sua graduação e o teu mestrado também foram em economia? Sim, eu tenho graduação, mestrado e doutorado na economia. Tá, para a gente não deixar de dar o devido crédito, né? Você fez o doutorado na Federal de Uberlândia? Isso, fiz o mestrado e o doutorado também na Universidade Federal de Uberlândia. Ok.